Dando início a esse segundo bloco, vamos falar sobre a exploração direta da atividade econômica pelo Estado. No Brasil, há duas formas de exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Uma delas é o monopólio, né? E a outra, que embora não esteja prevista expressamente na Constituição, é o que nós chamamos de intervenção necessária, ou seja, quando o exigir a segurança nacional ou interesse coletivo relevante conforme definidos em lei. Então, contudo, né, é importante a gente salientar que a figura do monopólio talvez seja a mais interessante, a mais importante, já que há previsão constitucional desse tipo de intervenção do Estado diretamente na economia. Mas antes de mais nada, deve-se ressaltar que a Constituição não é favorável aos monopólios. Sendo assim, evidente que o monopólio privado ele é extremamente proibido, né? Ele não só desejável, ele é proibido porque se configura abuso de poder econômico. Inclusive, está previsto que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Nós vamos ver, inclusive, que existe um direito penal econômico onde esse tipo de atuação é considerado tipo penal crime, inclusive passível de penas de prisão, né? Agora, existem algumas hipóteses, né, como a gente viu na primeira aula referente à ordem econômica, de monopólio estatal, só que somente aquelas previstas no artigo 177 da nossa Constituição. Então, vale mencionar que não é permitido ao legislador ordinário ampliar essas situações, essas hipóteses de monopólio que está previsto lá no texto constitucional, né? Até mesmo porque a gente já estudou que a ordem econômica ela é baseada na livre iniciativa. Então, assim, cabe apenas ao poder constituinte e derivado reformador, ou seja, através de emendas constitucionais, de ampliar os casos de monopólio estatal, né? Então, inclusive, se a gente for olhar lá no artigo 177, eu quero que vocês deem uma olhada, né? Nós vamos ter as hipóteses que constituem monopólio da União. Pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, importação e exportação dos produtos e derivados básicos também do petróleo, transporte marítimo de petróleo bruto e, basicamente, né, a pesquisa, lavra e enriquecimento de minerais nucleares, né? E quando a gente analisa os incisos do artigo 177, né, é possível a gente sintetizar que o Estado reservou para si apenas duas principais matrizes energéticas mundiais, quais sejam combustível fóssil e materiais nucleares. Mas, apesar da Constituição ter limitado taxativamente as hipóteses em que seria possível a intervenção econômica do Estado por meio do exercício do poder constituinte derivado reformador, houve uma certa flexibilização dos referidos monopólios. Só para vocês terem uma ideia, a emenda constitucional número 9 de 95, ela alterou a redação do parágrafo 1º do artigo 177 e passou a vigorar com a seguinte redação. 2 pontos. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas no inciso 1 e 4, no caso dos combustíveis fósseis deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. E ainda, a mesma emenda constitucional adicionou um novo parágrafo ao artigo 177, no caso que seria
o parágrafo 2º, né, dizendo que a lei que a que se refere o parágrafo 1º irá dispor, garantir fornecimento dos derivados do petróleo em todo o território nacional, as condições de contratação, a estrutura e atribuições de órgão regulador do monopólio da União e, por fim, essa emenda constitucional também vedou a edição de medida provisória para regulamentar a matéria prevista nos incisos do artigo 177, bem como dos parágrafos 1º e 2º, reservando a matéria para lei ordinária. Então, outra emenda constitucional, já a emenda número 49 de 2006, também alterou o inciso 23 do artigo 21 e o inciso 5º do artigo 177, né, da Constituição Federal. E o artigo 21, inciso 23, passou a vigorar da seguinte forma, né? Colocou: compete à União, lembrando que monopólio, nós estamos falando de monopólio da União, né? Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. E aí traz as diretrizes para a exploração de minerais nucleares. O que ele fala, né? Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob o regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Aí você já começa a perceber uma flexibilização. Sob o regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas, mais uma flexibilização. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, e aí é a teoria do risco integral, e a alteração que foi feita para o inciso 4º do artigo 177 foi justamente que a pesquisa e lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob o regime de permissão. É essa flexibilização que o Constituinte Reformador fez, conforme a previsão lá do artigo 21 desta Constituição Federal, né? E aí ainda houve uma alteração interessante lá no artigo 25, parágrafo 2º da nossa Constituição, né? Que com a emenda constitucional número 5 de 95 reservou para os Estados-membros a atividade de distribuição de gás canalizado. Então, hoje, a atividade econômica de gás, ela é realizada pelos estados brasileiros. Então, o artigo 25 diz, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, nós encontramos nos dispositivos constitucionais mais uma flexibilização do monopólio pensado para a União. Nesse caso, foi dado para os estados a possibilidade de explorar diretamente a canalização do gás natural, né? Nós ainda temos, né, o artigo 21, que prevê a prestação de outras atividades por parte da União, né? E aí essa exploração ela pode se dar tanto de forma direta como por meio de terceiros. Por exemplo, emissão de moeda, serviço postal, serviço de telecomunicações, serviços de radiodifusão,
serviços de energia elétrica, aproveitamento dos cursos d'água, navegabilidade aérea, aeroespacial, transporte ferroviário, aquaviário, rodoviário interestadual e internacional, portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, apesar da prestação ela ser de competência da União, nós temos hoje a plena, até pelo conhecimento da concessão de serviços aéreos, portos, dentre outros, serviço postal, por exemplo, a possibilidade de você flexibilizar esse monopólio, essa prestação de serviços, para também a iniciativa privada, né? Agora, é certo que nós temos várias discussões doutrinárias sobre o tema das concessões, né? Dessa exploração por meio de terceiros, né? Há quem defenda que essas atividades estariam sob o regime de monopólio da União devido ao cunho econômico e lucrativo sobre os quais apresentam, porém existem aqueles que defendem que tais explorações estariam sob regime de serviços públicos, devido à grande relevância destas atividades para a sociedade, né? Mas se a gente for analisar os dispositivos, a gente percebe que o campo do monopólio, né, que foi constitucionalmente estabelecido, ele acabou por ser ampliado e que este incide principalmente nessas três áreas principais: petróleo, gás natural e minério, né? E os minerais nucleares, certo? Em relação à exploração indireta do Estado na atividade econômica, né? A intervenção indireta do Estado na atividade econômica tem como base constitucional o artigo 174 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada dos pontos, artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este, o planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, o Estado ele tem a função de agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Eli Lopes Meireles, ele diz que atuar é intervir na iniciativa privada. Por isso mesmo, a atuação estatal só se justifica como exceção à liberdade individual nos casos expressamente permitidos pela Constituição e na forma que a lei estabelecer. Então, o modo de atuação pode variar segundo o objeto, o motivo ou até mesmo o interesse público que vai amparar essa atuação. E tal interferência pode ir desde a repressão a abuso do poder econômico até medidas mais atenuadas de controle do abastecimento, tabelamento de preços, lógico, sem excluir outras formas em que o poder público ele julgue necessárias para atuar caso a caso, né? O essencial é que as medidas interventivas elas estejam previstas em lei e sejam executadas pela União ou por seus delegados legalmente autorizados para isso. Agora, fato é que a crise econômica que foi gerada pelo Estado Social, lógico, em razão do agigantamento do Estado no aspecto assistencial, fez surgir um Estado regulador, né, que transfere a iniciativa privada à atividade econômica, mas que reserva para si a função de regulador no escopo de assegurar a livre concorrência dentro de uma economia equilibrada. Então, a intervenção do Estado por meio da regulação da atividade produtiva de bens e serviços
surgiu para aumentar a eficiência dos serviços públicos, alterando-se o seu panorama constitucional, deixando o Estado de ser agente protagonista para ser um agente fomentador e regulador da economia. No próximo bloco, nós continuamos falando mais sobre a atuação do Estado de forma indireta na economia.